Oi, querida pessoa, de volta trazendo um vídeo para explodir a sua cabecinha e fazer você caminhar no seu autoconhecimento. Hoje eu vou falar de zona de controle e zona de influência e zona de não controle, tá? Então vamos entender isso. Clareza aí, tá? Quando você não tem controle e quando você tem controle, tá? Isso tudo vai afetar as suas emoções, tá? Isso é fundamental para você entender, inclusive pela questão da qualidade da sua vida, tá? Emoções serão afetadas quando você viver na zona de não controle. Então você precisa focar mais do que nunca, eu sempre falo aqui, no que depende de você. Você precisa empoderar a sua zona daquilo que depende de você, do seu controle, tá? Então vamos entender onde você tem controle e onde você não tem controle. Vamos imaginar que você é o líder aí de uma equipe e sua equipe todo dia chega atrasado. E aí, gente, vai ter muito, eu escuto muito isso, por isso que eu vou trazer esse exemplo, que tem muito líder que começa a falar comigo assim: ah, meu pessoal só chega atrasado, atrapalha tudo, atrapalha a produtividade, e aí ele vai e reclama da equipe. O que eu já falei com você aqui que é reclamar? Chamar novamente aquele problema para você. Você acha que no outro dia, por ele ter reclamado do dia anterior, o pessoal chega no trabalho no horário? Não, né, gente? Porque isso é zona de não controle. Ele não tem controle sobre as pessoas, as ações das pessoas. É verdade. E é isso que eu preciso entender aqui. Ele precisa, e aí eu faço esse trabalho de mentoria com ele, que ele precisa agir onde ele tem o controle. E ele tem o controle. O que é o controle? Ele, por exemplo, pode criar regras para essa equipe, né, de beneficiar quem chegar no horário todos os dias. Então, por exemplo, aqui uma forma de beneficiar. Gente, quem for pontual no horário de chegada todos os dias, em 6 meses, vai ganhar uma folga. Olha que legal, não é? Então ele pode criar regras, inclusive regras para o não cumprimento disso, tá? É o descumprimento dentro da empresa. Ele tem isso, é a zona dele de controle, tá? Porque ele é o líder daquela equipe. Então a zona de não controle ela é imensa, a sua zona de controle ela é menor. O que eu preciso saber e entender? Atuar mais na minha zona de controle e fazer ela expandir. Inclusive tem um vídeo no nosso canal que eu falo sobre o princípio 90/10, tá? Ele vai contribuir com essa aula que eu tô te mostrando aqui. Volta nesse vídeo lá e depois assista, tá bom? Isso é importante para você fazer essas conexões e entender. Então, então voltando no caso do líder, ele vai compensar quem chegar ali. Então, o que você tem que entender, mais uma vez eu vou repetir, ninguém controla o outro ser humano, não existe isso. Então, reclamar da atitude do outro não adianta, e isso é vitimismo. Para de ter a síndrome de Deus, de querer controlar as outras pessoas e fazerem com que elas façam aquilo que você quer que elas façam, tá? Esquece, isso não vai acontecer, tá? E aí, isso traz um sofrimento para você. E aí esse sofrimento vai fazer só piorar a sua saúde mental, emocional, as suas emoções, vai despertar a raiva, a tristeza o tempo todo, né? E despertar a vítima. E você já viu, já tem um vídeo aí sobre protagonismo e vitimismo, tá? Então, o protagonista, ele atua na zona de controle dele, aonde ele tem ação. E isso é importante, né? É as coisas que eu faço dentro da minha casa. Então eu tenho regras, por exemplo, com a minha filha. Às vezes eu falo com ela assim: filha, mamãe vai sair. Você quer ir com a mamãe? Ah, eu quero. Então a mamãe já tá arrumando, vai lá arrumar. Porque é o seguinte, a mamãe tem que sair, ela não entende muito de hora. A mamãe tem que sair no horário certo. Então na hora que a mamãe falar, ela está indo e você não estiver pronta para ir, você não vai, porque a mamãe precisa sair naquele horário. Então não adianta eu reclamar que minha filha está me atrasando de eu ir no lugar. Não adianta. Eu preciso dialogar, verbalizar, criar essa conexão com a minha filha, dela entender as regras ali. Porque eu vou trabalhar na minha zona de controle,
tá? Então, isso que é importante de você entender. Relações precisa dessa comunicação assertiva. Muitas vezes, o que falta na sua vida é saber comunicar e expressar as suas regras no seu relacionamento afetivo, no seu relacionamento com seus filhos. Isso é muito importante, né? E quebrar essa questão da síndrome de Deus na sua vida. Eu falo com vocês que isso é algo que eu trabalho diariamente na minha vida. Eu tinha muito síndrome de Deus, meu lado julgador. E aí eu fui buscando compreender e trabalhar isso muito, inclusive nas palavras de Deus, na Bíblia, estudando a Bíblia. Hoje estudo escutando e aí eu vou analisando tudo, vou fazendo as interpretações. A Bíblia tem histórias para serem interpretadas, tá? E aí me lembra aqui uma passagem, né, uma passagem bíblica onde tinha uma mulher que ela tinha cometido, né, um crime naquela época e estava todo mundo lá pronto para apedrejar a mulher. E aí Cristo chega e ele fala assim: espera, calma, todo mundo aqui, atire a primeira pedra quem nunca pecou, porque vocês estão julgando essa mulher. Então, para julgar, eu não posso ter aquilo. E aí, gente, o que aconteceu na passagem bíblica? Todo mundo foi embora e ninguém sequer deu uma pedrada naquela mulher. E nesse momento, quando eu estava, né, eu já tinha escutado essa passagem bíblica por várias vezes. E aí eu estava pedindo a Deus uma orientação sobre esse meu sofrimento que eu tinha das pessoas da minha família não mudarem, não evoluírem junto comigo, e isso me trazia um sofrimento muito grande, né? Os meus irmãos, os meus pais, já contei em outros vídeos aqui, espero que eles estejam assistindo, né? E eu ficava muito triste, brigava com eles e tudo mais, até o momento que eu fui pedir a Deus, né, orientação sobre isso, e veio essa passagem. E aí veio essa passagem e veio uma luz dentro de mim, que falou comigo, porque eu sou um ser de luz, né? Essência aí de Deus. E ele me trouxe o seguinte entendimento: se Cristo, que não tinha pecado nenhum, naquele momento era a única pessoa que podia jogar a pedra naquela mulher, e ele não julgou, ele estava me demonstrando em ações que o meu papel não é ser julgadora. O que eu preciso é agir sobre aquilo que eu tenho controle. Aquilo que eu não tenho controle, eu não tenho o que fazer. Olha como que isso faz sentido, né? Eu brinco que essa hora a cabeça explode, porque a minha explodiu. Por isso que eu falo, eu vou aprendendo e quero logo trazer aqui vídeos para gravar para vocês, para ensinar, para esse mundo transformar, né? Então, são as questões que você foca naquilo que você tem controle. E o que você vai fazendo? Sua zoninha de controle, que era pequenininha, vai ir crescendo, tá? Então isso é muito importante nesse entendimento, nessas relações, na importância da comunicação, né? Na importância dos combinados, né? Das regras ali. Então você precisa se posicionar em relação aos problemas e não fugir dele e ficar reclamando. Para de fugir do problema que é seu. Quanto mais você focar naquilo que você não tem controle, pior será a sua qualidade de vida. Foca naquilo que você tem controle, tá? Então, você não tem controle sobre os outros e sim influencia os outros. Então, você pode dar esse feedback, né? Então, você precisa estudar. E isso vai depender de você, para você aumentar a sua zona de controle daquilo que depende de você e concentrar nisso, e concentrar em se autoconhecer. Você pode e deve focar nisso, tá? Até mesmo para você ter resultados extraordinários, porque resultado mediano, gente, é resultado medíocre, é estar na média, é estar na zona, né, ali de conforto. Então, uma tarefa aqui: faça uma lista com seus 3 principais problemas que você tem agora, que você fica reclamando, né? Que você não tem controle e está culpando externamente. Faça essa lista. Aí eu quero que você pense em como você deve fazer para mudar. Soluções que você tem
né? De estudo, de ação, de criação de regra, de diálogo, de feedback, de ação mesmo, para você reverter, tá? E quebre um pouquinho o si da sua vida, tá? Ah, porque o tempo todo essas pessoas ficam assim: e se não der certo? Gente, tira o si da sua vida e começa a modificar essa pergunta. Como eu vou fazer para dar certo? Porque aí depende de você. Olha como que muda. Não é o se, é o como você vai fazer. Aonde você precisa agir. O como você vai resolver esse problema. Porque o problema é seu. A vida é sua. O objetivo é seu. Você está aproximando ou afastando daquilo que você é na sua essência. Daquilo que você quer na prosperidade da sua vida. Porque você tem a vida que merece ter. Isso dói. E é para doer. Tá? Então, vamos aqui no Tsunami da Transformação agora? Se fez sentido para você esse vídeo, comenta aqui e fala: explodiu. Se você faz a tarefa, vai lá no meu Instagram, bate uma foto, não precisa revelar, mas bate uma foto de você com um papelzinho e marca, né? Eu vou entender que você está evoluindo aí. E é isso que eu quero, que você transborde, né? O fato de eu aprender sobre comportamento humano é para me evoluir, trabalhar as minhas prebas, que são muitas, tá? E avançar. E aí eu vou lá e aplico, e quando dá certo, gente, eu quero que todo mundo faça. Mas eu não posso mudar ninguém, né? Eu já tô trabalhando isso dentro de mim. Então, o que eu quero te demonstrar? Que essa transformação fez sentido na minha vida e eu quero transbordar na sua, tá? Se fez sentido, comenta aí, compartilhe, vamos com tudo, seja a sua diferença. Faça acontecer por você. Muitíssimo obrigado, gratidão por todo o nosso caminhar aqui. Tá? Tô muito feliz com todo esse avanço, com os feedbacks que eu tenho recebido nas redes sociais, e é muito disso, de não ter desistido, né? De ter entendido que o oposto do sucesso não é fracasso, é não desistir, e é testar e evoluir. Né? Eu ganhei muitos feedbacks que agora falaram: não, Miriam, lá no seu vídeo lá atrás você era travadona, você ficava olhando, e agora você tá toda solta, porque eu tô me permitindo ser a Miriam na essência. Isso faz todo sentido. E eu quero saber se faz sentido para você também. Vamos com tudo, seja a sua diferença, seja todas as opções que você pode ser. As minhas bet-bops aqui, ó, é para me lembrar que eu posso ser aquilo que eu quiser ser, uma vez que eu vou agir por aquilo. Faça assim também por você, minha super mulher, meu super homem que está aí. Vamos com tudo, seja a sua diferença. Até o próximo vídeo.